Era um dia ensolarado, claro e quente de verão. Elizabeth estava voltando para casa depois do turno da noite e, no caminho, decidiu parar no shopping center Mega Green. Hoje estavam prometendo descontos decentes para os portadores de cartões de desconto, então sua mãe pediu a Elizabeth que fosse fazer as compras da lista. Eles não viviam muito bem, não havia nada para luxos, com o salário de Elizabeth e a aposentadoria de sua mãe não havia muito para todos. Portanto, eles tinham que economizar. Lá estava ele, um gigante, brilhando com luzes multicoloridas. Multidões de Elizabeth, crianças, os chorões e o aroma alucinante de café recém-preparado. Elizabeth adorava andar pelo shopping assim, sem pressa, aproveitando as compras. Ela podia entrar e experimentar um vestido ou sapatos de que gostasse. Mesmo que ela não os comprasse, era um grande prazer para ela se vestir em frente ao espelho do provador. Para Elizabeth, era como sair para o mundo. Especialmente porque, com sua agenda agitada no pronto-socorro, ela raramente podia sair. Ela procurou um delicado batom rosa claro no departamento de cosméticos, não resistiu a comprá-lo e depois tomou uma xícara de café, saboreando cada gole. É isso, foi um bom dia. Agora vamos fazer compras. Ele decidiu e foi até o andar térreo do supermercado. Na fila do caixa, nossa heroína presenciou um conflito desagradável. Um menino pequeno e mal vestido estava tentando comprar kefir, pães e macarrão. Mas ele estava com pouco dinheiro, e não muito. A malvada e gorda caixa, em vez de perdoar a dívida do menino e comprar o produto para ele, ficou obstinada e começou a gritar como uma louca. Saia daqui, seu mendigo miserável. Não há dinheiro, você não pode ficar perambulando por aí. Segurança. As pessoas ficaram paradas, despreocupadas, apenas algumas reclamaram porque a fila não estava andando. O pobre garoto estava morrendo de medo, largou tudo e quis fugir, mas o caixa o segurou com força pela manga, ainda o humilhando. O coração de Elizabeth estava apertado por tanta injustiça contra esse infeliz garoto. Ela se aproximou dele e sussurrou: Não se preocupe, eu pago por você. Ela estendeu a quantia necessária para o caixa e disse em tom de reprovação: Deus, como você pode não ter vergonha? Só lhe faltou um centavo. E você gritou com todo mundo. Que criança! Morre de medo. Alguém na fila contestou: Ele é um mendigo. Dá para ver que ele é um mendigo, não dá para ter pena dele, ele fica andando de um lado para o outro, olha em volta e não pega nada. O dinheiro acabou. Muitas mães negligentes geraram a pobreza, e ele só vai roubar alguma coisa. Elizabeth ficou espantada com tamanha insensibilidade e indiferença. Como pode ser? A que ponto chegamos para invejar um pobre garotinho de apenas 6 anos de idade? Ela pagou sua compra e saiu do Mega Green de muito mau humor, sem toda a euforia das compras. De repente, o garotinho a alcançou. Ele olhou nos olhos e disse baixinho: Tia, obrigado. A senhora é gentil e boa, não é como aquele rato da caixa registradora. Não pense que não sou uma criança sem teto. Eu tenho uma casa, quer vê-la? Elizabeth riu muito e pensou que o menino realmente deveria ser levado para casa, porque ele parecia ter 6 anos de idade, não mais que isso, e vagava pela capital sozinho. Ele poderia ser atropelado por um carro ou algo assim. Ela o pegou firmemente pela mão. Meu nome é tia Elizabeth, e qual é o seu? O garoto sorriu. Meu nome é Austin. Ótimo, vamos visitá-la? Sim, vamos. Estou muito doente e tenho medo de ficar sozinha. Mas é muito longe, 1 hora mais ou menos. O menino disse o endereço exato, era de fato na periferia da cidade. Mas como ele chegou lá? Quem o deixou ir sozinho? Ele decidiu não andar, esperou o ônibus e foi junto. No caminho, o menino adormeceu e Elizabeth, olhando pela janela, começou a revisitar seu passado, lembrando-se de sua infância e juventude. A mãe de Elizabeth, Fiona, era parteira em uma maternidade, trabalho ao qual se dedicou a vida inteira, e seu pai era um simples serralheiro em uma fábrica de máquinas. Nada de especial, apenas uma família normal. Quando criança, Elizabeth adorava animais, gatos e cachorros vadios estavam sempre rondando sua porta, ela os alimentava e tratava desinteressadamente. Seus pais, percebendo sua aptidão para a medicina, deram-lhe um kit de primeiros socorros para crianças em seu aniversário. Como ela ficou feliz! Ela media a temperatura de todos 100 vezes por dia e preparava injeções para se divertir. Quando cresceu, decidiu seguir os passos da mãe e se matriculou na faculdade de medicina como paramédica.
A menina gostava tanto de medicina que passou facilmente em todos os exames e concluiu com sucesso seu treinamento prático em um hospital municipal, sonhando secretamente em ir para a faculdade de medicina. Seus pais, quando descobriram, ficaram horrorizados e começaram a desencorajá-la. Filha, o que você está fazendo? Onde diabos vamos conseguir tanto dinheiro? Você vai terminar a faculdade, conseguir um emprego como enfermeira e vai ficar bem. Você sabe quanto paga a faculdade de medicina? É só para pessoas ricas. Mas Elizabeth era uma garota teimosa e determinada, como sua mãe, por isso não desistiu de seu sonho. Ela conseguiu um emprego em uma clínica particular, economizou cada centavo, fez turnos extras, entrou em colapso, mas em um ano já havia economizado para a admissão. Ela mesma fez os exames de admissão e passou na primeira tentativa. Seu pai começou a beijá-la e abraçá-la. Que filha! Que filha! Estou muito orgulhoso de você. Sinceramente, não achei que você fosse capaz de fazer isso. Boa menina! Você vai longe com esse caráter. Agora não se distraia, vou contar a todos no trabalho que minha filha é a futura terapeuta. E ela vai tratar a mim e a minha mãe. Assim, 7 anos de universidade passaram despercebidos, e lá estava ela, Elizabeth tornou-se médica. Ela conseguiu um emprego no hospital local, fazendo tudo com entusiasmo e zelo. Ela não se livrava dos pacientes idosos, que muitos de seus colegas não suportavam e consideravam moscas incomodas, mas ouvia pacientemente todas as queixas, explicava o tratamento e os encorajava quanto ao tratamento que estava por vir. Às vezes, com alguns, ela tinha de ser babá, como se fosse uma criança pequena, literalmente forçada a fazer os procedimentos necessários ou a tomar medicamentos. Ela ficava até tarde no quarto do residente e examinava cada caso cuidadosa e minuciosamente. Se necessário, lia literatura médica ou consultava seus professores. É por isso que Elizabeth era adorada e praticamente venerada por seus pacientes. As pessoas costumavam dizer sobre ela em A Médica de Deus. Mas uma coisa entristecia a mulher. No início de sua carreira, ela começou a ser importunada pelo superintendente, John, um homem desagradável e rude. Ele sorria carnivoramente sempre que a via, bem arrumada, jovem, bonita, no auge da vida. No início, ele elogiava com insinuações, e quando percebeu que Elizabeth não respondia a elas, tomou uma atitude. Um dia, ele a chamou no escritório. Elizabeth entrou, desavisada. Ela passa o tempo todo no trabalho, talvez houvesse uma pergunta. Mas o velho mulherengo trancou a porta, pressionou a frágil mulher contra a parede e tentou puxar seu roupão. Ao mesmo tempo, respirando pesadamente e grunhindo, ele murmurou: "Vamos, galinha, não quebre. Não estrague sua carreira. Se nos dermos bem, sempre e em todos os lugares para você, montanha. O que isso vale para você? Não diga não. Vou me aposentar em breve. Você será o chefe da terapia, eu prometo." Isso era inédito. Elizabeth o soltou e lhe deu um tapa. "Da próxima vez que você deixar algo assim acontecer, vou reclamar com o departamento médico. Você tem esposa, filhos, netos. E o que está fazendo? É nojento. John, eu tinha uma opinião melhor sobre você." E ele saiu correndo do consultório em lágrimas, ajeitando o boné do médico que havia caído para um lado. Ele mal recuperou os sentidos no banheiro, lavando o rosto com água fria. A partir de então, a vingativa superintendente começou a estragar sua vida por completo. Aos olhos dela, ele sorria docemente e era extremamente educado, como se nada tivesse acontecido. Mas ele sempre privava Elizabeth de seu bônus, encontrando um motivo inventado, depois outro, muitas vezes colocando-a no turno da noite e retirando-a nos feriados e fins de semana. Os colegas sentiam pena do médico e mais de uma vez lamentaram: "Que desgraçado, irritado com a Elizabeth. Ele não está nem aí. Quando vai se aposentar? Ele nunca perde uma saia, o desgraçado. E agora ele deu a volta por cima. Então ele está irritado." No final, depois de um ano de tanto trabalho e pressão moral, Elizabeth não aguentou e foi para a ambulância como paramédica. É claro que ela foi recebida de braços abertos lá, mas o trabalho não é fácil e não há especialistas bons o suficiente, e o salário é ainda mais baixo do que no departamento. Mas a equipe é ótima, agora a mulher acabou de descansar a alma. Todos formaram uma equipe sólida, apoiando e ajudando uns aos outros. E isso é muito mais valioso do que o alto salário, mas o estresse constante. Uma semana depois, papai morreu inesperadamente, o que foi um grande choque e dor para ele e mamãe.
Ele sempre foi o verdadeiro chefe da família, resolvia todos os problemas, ouvia, cuidava, inventava alguma coisa. E agora ela e sua mãe estavam sozinhas. Minha mãe disse a Elizabeth mais de uma vez: "Filha, está mais do que na hora de você se casar." Papai esperou e não podia esperar para se casar com você. Você está ficando mais velha. Talvez haja um médico bonito na subestação? Ou você poderia ir a um café e se divertir um pouco. Você é como um robô: trabalho, casa, trabalho. Você só fala sobre os pacientes e os casos graves. Elizabeth apenas encolheu os ombros. Oh, mãe, não comece. Eu ainda vou conseguir. Que eu pendure uma placa no peito e eu quero me casar. Você é ridícula, pelo amor de Deus. Deve ter alguma coisa aí que é a minha felicidade, mas por algum motivo não funciona. Eu quero amor de verdade, como você e o papai. A mulher riu. Eu também, como o papai. Seu pai e eu nos conhecemos em um baile e quase nos casamos na hora. Antes, não era costume fazer danças de roda por muito tempo. Vocês se casavam e depois se acostumavam um com o outro. Eram esses os dias. Mas eu tive sorte, seu pai não era um homem ruim, ele nunca me magoou, ele amava muito. Portanto, não sei se é amor ou não, provavelmente é o destino. Na verdade, Elizabeth, é claro, no fundo concordava com a mãe e queria um bebê. Ela tinha quase 30 anos. Ela sempre tinha o mesmo sonho, estava andando de mãos dadas com um homem alto e de queixo forte, e eles estavam segurando uma criança pela mão. Estavam todos rindo e conversando sobre algo. Era uma sensação muito boa e agradável para a alma. Mas, por alguma razão, ela era muito azarada. Certa vez, em seus dias de universidade, ela teve um namorado chamado Tom. Filho de pais ricos, era um estudante autoconfiante e despreocupado. Ele gostava muito de Elizabeth por fora, ela era bonita, de boa aparência, bem educada e inteligente. Eles se conheciam há 4 meses, o rapaz ia e vinha com a namorada, levava-a ao cinema e a shows nos fins de semana e, de repente, convidou-a para ir à sua casa. Elizabeth ficou muito animada, achou que Tema queria que ela conhecesse os pais dele, o que significava que o relacionamento deles era sério. Mas, na verdade, o rapaz tinha outras coisas em mente. Ele praticamente pulou em cima dela pela porta e começou a tentar fazer com que ela dormisse com ele. Ele a jogou na cama e começou a abusar dela. Elizabeth não esperava uma mudança tão grande, então resistiu vigorosamente e gritou. Ela implorou. Tioma. Tire isso. Não faça isso, está doendo, eu não quero. Mas ele ficou louco e gritou na cara dela. Você está louca? Você veio, concordou, e agora não quer mais? Com o que eu concordei? Pensei que fosse me levar para conhecer meus pais. Pare com isso, Tom. Mas parece que o cara tem o demônio dentro dele. Por que está se quebrando? Vai parar de se fazer de difícil? Estamos saindo há 4 meses e você continua me pressionando. Sua parceira do 2º ano, Karen, se jogou em cima de mim na primeira noite. Ou você achou que eu só levaria você a cafeterias e lhe daria anéis para sempre? Você tem que pagar por tudo. Elizabeth conseguiu se libertar, forçou o cara a se afastar, com as mãos trêmulas tirou o anel do dedo dele, tirou todo o dinheiro da carteira dele e jogou na cara dele. É isso aí, não lhe devo nada. Eu o odeio, seu desgraçado. Ela mal conseguiu abrir a porta com as mãos trêmulas e correu para casa chorando. Chorou no banheiro por um longo tempo, não disse nada a ninguém, guardou tudo para si. Desde então, Elizabeth tinha medo dos homens e os evitava, acreditando que todos eles só precisavam de uma coisa das mulheres. E o incidente com o chefe no trabalho apenas exacerbou sua opinião. Como resultado, assim que um de seus colegas homens tentava cortejá-la ou mostrar sinais de atenção, ela instintivamente começava a se fechar e a se distanciar. Isso mostrava a experiência traumática dos primeiros relacionamentos amorosos mal-sucedidos. E como superar esse complexo, Elizabeth não sabia. A voz do bebê foi arrancada de suas lembranças. Tia Elizabeth, estamos aqui, agora vamos sair. Você já pode ver a minha casa. Ela se animou e balançou a cabeça. A criança levou para o 3º andar de uma casa antiga com painéis, abriu a porta da frente com a chave de forma madura e, depois de mexer um pouco nela, ordenou. Vistam-se, entrem. É aqui que eu moro. Elizabeth olhou ao redor.
O interior era muito humilde, um papel de parede velho, desbotado pela idade e apodrecendo, um mínimo de móveis. Um forte cheiro de suor e de remédios chegava às suas narinas. Ele se perguntou onde estariam os pais do garoto. Ele não podia morar sozinho, não é mesmo? Ele entrou na ponta dos pés no quarto e viu que na cama, coberta com uma pilha de cobertores apesar do calor do verão, um homem estava delirando. Ele estava emaciado e sem barba, todo molhado e inconsciente. Elizabeth gritou: "Meu Deus, Austin, esse é o seu pai?" O menino acenou com a cabeça. "Sim, o nome dele é Max. Ele está muito doente, por isso estou tratando dele. Há 2 dias, ele me disse que remédio e chá deveria levar para ele, mas agora ele dorme o tempo todo por algum motivo. E não quer acordar. Eu falo com ele, mas ele não diz nada. Então pensei que talvez ele estivesse com fome e fui comprar comida para ele. E eu também. Porque estou com muita fome. E estou com muito medo. Ele não vai morrer, não é, tia?" Elizabeth mediu rapidamente a temperatura, que estava acima de 40 graus, e pela tosse persistente e específica, ela, como terapeuta, entendeu imediatamente, sem nenhum fonendoscópio, que o homem estava com pneumonia, e em uma forma muito avançada. Seu primeiro pensamento foi, é claro, chamar uma ambulância. Mas então ele olhou para Austin e pensou, o que vou dizer a eles? Afinal de contas, não sou ninguém, não sei o nome nem o sobrenome, a criança provavelmente será enviada para um orfanato. O que sou eu, se não um médico? Quantos pacientes assim já passaram por minhas mãos? Eu mesmo curarei, e então veremos quem e o que. Não deixe a criança em perigo. A mulher trouxe uma bacia com água fria, limpou o homem e colocou uma toalha embebida em uma solução de vinagre em sua testa. Em seguida, ela ordenou severamente ao menino: "Tudo bem, Austin, vou correr para a farmácia. Fique com seu pai, não o cubra, ele já está quente o suficiente, troque a toalha dele com mais frequência. Você aguenta?" Ele acenou com a cabeça. "Sim, eu consigo. Tia Elizabeth, tem certeza de que não vai me deixar para sempre, porque eu tenho medo dele sozinho." Ela acariciou a cabeça dele. "Eu juro, estou indo." "Espere." Elizabeth gastou metade do adiantamento e comprou remédios, sistemas, seringas e correu para Austin. No caminho, ligou para sua mãe. "Mamãe, o que está acontecendo é o seguinte. Não vou voltar para casa hoje. Provavelmente também não estarei em casa amanhã. Tenho que ajudar um paciente e vou levar muito tempo para contar a ele. A vida de um homem está em jogo. Além disso, há um garotinho lá dentro também. Desculpe-me, mas tenho que ajudar." Ela apenas suspirou. "Bem, se tem que ajudar, tem que ajudar. Não dá para consertar. Agora corra, Aiboli, atenda seus pacientes. Estarei esperando por você. Ligue-me com frequência, para que eu não me preocupe." Quando Elizabeth correu para o apartamento de Austin, ela começou seu tratamento com maestria. Ela lhe deu injeções de hora em hora, antipiréticos e uma intravenosa. Ela colocou à força um chá quente com limão na boca do paciente. No caminho, ela preparou o almoço de Austin em canja de galinha e batatas com carne. O menino estava feliz, comeu com muito apetite, ajudou ativamente, tentou descascar as batatas e lavar a louça. À noite, Elizabeth preparou uma cama para o menino em seu quarto e disse: "É isso, vá para a cama, Austin, já é tarde, já passou da hora de as crianças dormirem." Ele perguntou assustado, agarrando-a pelo vestido: "Tia Elizabeth, e a senhora? A senhora vai embora, não vai? E quanto a nós, e se o papai piorar durante a noite?" Ela acariciou seus cachos ruivos novamente e beliscou seu nariz gordinho. "Austin, eu sou médica, de verdade. E os médicos não abandonam os pacientes. Você já viu os desenhos animados sobre a Eboli? Então durma e não se preocupe, ficarei com você até que seu pai melhore. Posso perguntar onde está sua mãe? Por que ela não mora com você? Talvez devêssemos ligar para ela e dizer que seu pai está doente e que você está aqui sozinho." O menino encolheu os ombros. "Eu também não sei. Nunca a vi. Já perguntei ao meu pai centenas de vezes. Ele simplesmente não diz nada, ou diz que está ali, e aponta para cima. Não sei onde ela está. E não sei como ligar." Elizabeth sentiu muita pena do bebê, a ponto de chorar.
É claro que ela entendia que a mãe dele havia morrido, mas não o entregou e disse calmamente: Muito bem, Austin, boa noite. Durma bem. Durante toda a noite, Elizabeth ficou sentada ao lado da cama de Max, medindo sua temperatura e trocando as compressas e os lençóis molhados sob ele, e somente pela manhã, quando a temperatura finalmente caiu para 37 graus, ela desabou na cadeira, enrolada. Ela foi acordada pela voz rouca de um homem. Ele estava tentando dizer algo baixinho, sussurrando com os lábios rachados pela doença. Elizabeth foi até ele, inclinou-se, tocou sua cabeça e perguntou: Como está se sentindo? Graças a Deus, você está acordado. Vou esquentar uma sopa e tentar fazer com que você coma um pouco. Você precisa recuperar suas forças. Mas, de repente, ela agarrou a mão dele, chorou e gaguejou. Alice. Minha querida. Meu Deus. Não posso acreditar. É você. Então eu também morri no céu? Pobre Austin, ele está sozinho na terra, quem cuidará dele? Elizabeth ficou surpresa, levantou a mão e balançou a cabeça. Sim, continue delirando. Eu não sou Alice, sou Elizabeth, e você certamente não me conhece. Você não está morta. Austin ainda está dormindo em seu quarto. Ele precisará de outro sedativo. Deve ser a febre alta que está lhe causando essa reação estranha. O homem virou a cabeça para o outro lado, com lágrimas rolando pelas bochechas não barbeadas. Não posso acreditar. Não pode ser. Você é a Alice. Você é minha esposa. E ela morreu há 6 anos. E se eu puder vê-la, estou morto. O que mais poderia ser? Querida, deixe-me abraçá-la. Como foi ruim ficar sem você. Por que você não é tão gentil comigo? Dê-me um abraço, por favor. Elizabeth ficou ainda mais surpresa e, mais uma vez, começou a se explicar pacientemente. Não, eu sou Elizabeth, uma médica de clínica geral. Seu filho Austin me encontrou ontem por acaso e me trouxe aqui. Ele queria ajudá-la, mas não sabia como. Então, eu concordei em ajudá-lo. Vou ficar com ele e curar você também. Ela gritou. Austin, ouvi dizer que você está acordado. Venha cá, seu pai está acordado. O garotinho saiu correndo da cama, descalço, e correu até o pai. Ele se jogou em seu pescoço e chorou de alegria. Eu estava com tanto medo que pensei que você nunca mais acordaria. Quer um chá? Vou esquentá-lo para você rapidinho. O homem olhou para o filho confuso. O que diabos é isso? Será que eu enlouqueci? Estou me sentindo um completo idiota. Ele balançou a cabeça e tentou se levantar abruptamente. Mas imediatamente caiu de volta na cama e estremeceu com a dor no externo. Elizabeth disse severamente: Então, Max, não seja um herói aqui. Você está com pneumonia e ainda tem pelo menos 3 semanas de tratamento. E certamente é muito cedo para se levantar. Portanto, ouça o seu médico. Caso contrário, chamarei uma ambulância e eles o levarão para a enfermaria. Max disse calmamente: Não chame uma ambulância. Eu não quero ir para o hospital. E não quero deixar Austin com ninguém. Obrigado por cuidar de mim. Mas, meu Deus, você é igualzinho à minha falecida esposa, como uma irmã gêmea. Há um retrato dela em cima do armário. Eu queria mostrá-lo a você. Para que você não pensasse que eu estava louco. Veja você mesmo, senão vai achar que sou louco mesmo. Concordei em me curar e comer sopa. Não se preocupe, assim que eu ficar bom, ganharei dinheiro e lhe pagarei cada centavo. Entendo como você gastou. Com essa experiência, a temperatura do homem começou a subir novamente, e ele começou a sufocar, a tossir muito. Então Elizabeth o proibiu de falar muito, fez com que ele comesse um pouco, aplicou uma injeção, colocou uma linha intravenosa e disse para ele dormir. Ele adormeceu imediatamente, pois ainda estava muito fraco. E Elizabeth tirou o retrato e suspirou. Era realmente ela. Só que sem a franja e com roupas diferentes. Mas o resto era idêntico, indistinguível. A mulher se perguntou como isso é possível. Ela olhou repetidamente para o retrato e se olhou no espelho, e viu o mesmo rosto. Austin se aproximou calmamente, olhou para o retrato, olhou para Elizabeth e disse: É você, tia Elizabeth. É a senhora, tia Elizabeth. Embora o meu pai sempre dissesse que era minha mãe,
que ela estava lá em cima em algum lugar. Então você é a minha mãe e veio lá de cima? Como uma fada, hein? Nossa, eu achava que isso só acontecia nos filmes. Elizabeth abraçou o bebê e disse: Oh, Austin, eu não entendo, nem eu mesma, na verdade, mas sua mãe é tão parecida comigo. Bem, vamos dar um banho nela e, olha só como está suja, e no apartamento para limpar. Já que eu sou temporariamente sua mãe. E seu pai vai melhorar, então veremos quem é a mãe e quem não é. Juntas, elas trabalharam amigavelmente, limparam tudo, e Elizabeth cuidou da menina, deu-lhe banho, cortou seu cabelo e encontrou roupas limpas para ela. Depois, elas se divertiram fazendo almôndegas e batatas, e ao mesmo tempo, cuidando de Max. No trabalho, Elizabeth tirou uma semana de folga e dedicou todo esse tempo a Max e Austin. Surpreendentemente, ela se sentiu tão confortável e à vontade no modesto apartamento deles quanto em sua própria casa. O garotinho era muito educado e maduro para sua idade. Durante as tardes, eles desenhavam juntos com tintas e marcadores, e depois ela lhe contava histórias, criando um enredo intrincado à medida que avançava. Max estava melhorando a cada dia. Ele estava se levantando lentamente, embora ainda respirasse com dificuldade e ofegasse, digitando para Elizabeth e Austin, e as lágrimas vinham aos seus olhos. Parecia-lhe que se tratava de uma reencarnação e que Alice agora estava com eles, e eles eram como antes, uma família unida e amigável. Era tão estranho e incompreensível. Ele sentia que estava em um sonho, que era impossível que tudo aquilo fosse real. E como Austin havia mudado essa semana. Ele havia passado do bicho-papão quieto, tímido e retraído para o cara jovial e falante. A felicidade saltava em seus olhos ingênuos. Ele não deu um passo para longe de Elizabeth e literalmente a seguiu em seus calcanhares. Ele sentiu que finalmente estava recebendo a atenção feminina, maternal e calorosa que lhe faltara durante todos esses anos. A semana passou voando como um dia, e Elizabeth teve que ir para o seu turno. Max ainda estava fraco, é claro, mas agora conseguia suportar Austin por 24 horas sem ela. Ela se sentou ao lado da cama dele e iniciou uma conversa. Max. Tenho que trabalhar amanhã. E também tenho que ir para casa, porque minha mãe está sozinha lá. Então, vou embora logo. Mas depois do meu turno, vou direto ver você. Quando eu estiver na vizinhança, passarei por aqui e lhe darei as injeções. Fale-me sobre o senhor, sobre sua falecida esposa, como ela morreu. O homem suspirou e começou sua história. Cresci em uma família disfuncional. Meus pais, se é que se pode chamá-los assim, bebiam muito, eu passava fome com frequência e estava sempre andando pelas ruas. Ainda consigo ver o rosto deformado de minha mãe, inchado pelo álcool, seus gritos e o grosso cinturão militar de meu padrasto, um bêbado louco, que me batia com frequência. Eu costumava andar machucado por semanas. Tive a sorte de a cuidadora, vovó Jimmy, muitas vezes ter pena de mim e me alimentar. Foi ela quem me obrigou a estudar, a não faltar às aulas, me repreendeu quando comecei a fumar e, pela primeira vez, bêbado como um gambá, me colocou em uma escola de construção depois da escola. Caso contrário, eu teria desaparecido há muito tempo, ido para a cadeia ou coisa pior. Conheci Alice na escola técnica. Eu a notei imediatamente, vi que a garota estava sempre triste, sentada no banco, lendo um livro, e não tinha pressa de ir para casa, assim como eu. Então, tentei lhe comprar uma barra de chocolate, um sorvete ou um bolo com geleia. Foi assim que nos tornamos amigos. Sua situação também não era melhor. Sua mãe morreu antes de ela completar 10 anos, ela era uma garota muito promíscua, não se lembrava de muita coisa e foi criada pela avó idosa, que não gostava muito dela. Ela sempre a punia por um pedaço de pão. Mas ela morreu quando já estávamos casados. Eu me apaixonei por Alice assim que a vi. Ela fazia meu coração disparar e me deixava sem fôlego. Seu cabelo era tão bonito, dourado e espesso, como o seu, e seus olhos eram tão gentis e um pouco tristes. E ele olhou para mim por um longo tempo, eu não podia acreditar que ele estava falando sério. Eu não era um noivo muito bom. Consegui um emprego na fábrica depois da escola técnica, eles me deram um apartamento. Eu trabalhava como um boi, fazia turnos e horas extras, só para sustentar minha família. Alice era pintora de casas, ela também ganhava bem. Mas eu estava muito cansado, era um trabalho duro. Não dá para acreditar, nunca tivemos uma briga séria. Ela se irritava se eu tomasse 2 cervejas com os rapazes depois do trabalho, no dia do pagamento, mas de manhã esquentava o café da manhã e perguntava se eu estava com dor de cabeça.
Nós realmente queríamos ter filhos, é claro, de que outra forma? Mas não tivemos sorte, um aborto espontâneo, depois outro. Os médicos nos proibiram de engravidar, disseram que deveríamos dar um tempo, mas aconteceu que engravidamos novamente quase que imediatamente. Então, Alice sofria, andava com dificuldade, seu estômago doía o tempo todo e seu trabalho não era fácil, ela tinha que trabalhar o dia inteiro. E então, aos 7 meses, ela começou a sangrar muito à noite. Eu estava tão assustada que a levei ao hospital em um táxi. Durante toda a noite, orei, chorei e implorei para que ela vivesse. Mas, na manhã seguinte, recebi a terrível notícia. O parto foi prematuro e minha esposa morreu de hemorragia, eles não conseguiram parar. O bebê também estava por um fio, ninguém dava qualquer chance para que ele sobrevivesse. Muito pequeno e prematuro. Ele não estava nem respirando sozinho. Achei que estava enlouquecendo de tristeza, não conseguia acreditar na realidade do que estava acontecendo. Depois, o funeral, o velório e a terrível e esmagadora solidão e tristeza. Eu estava naquele apartamento como um animal enjaulado, uivando e batendo nas paredes com os punhos. Austin passou 2 meses no apartamento para bebês prematuros, eu o visitei, peguei-o nos braços, esse pequeno pacote vermelho, que não parecia um bebê normal, e às vezes pensava se valia a vida da minha Alice. Mas não encontrei a resposta. Graças a Deus, meu filho sobreviveu e ficou mais forte, apesar do prognóstico dos médicos, e finalmente recebeu alta, e então o teste de sobrevivência começou. Nenhum dos meus amigos acreditava que eu seria capaz de criar meu filho sozinha, alguns até aconselharam colocá-lo em um orfanato. Mas eu era totalmente contra isso. Eu mesma não tive infância, então jurei a mim mesma que quebraria minha cabeça, mas meu filho ainda estava de pé. Foi insuportavelmente difícil no início, mas aprendi a enfaixá-lo, dar banho e alimentá-lo. Tirei licença maternidade como mãe solteira e comecei a trabalhar em turnos de 24 horas, pedindo a vizinhos e conhecidos que cuidassem de mim. Foi assim que consegui. Tudo deu errado há cerca de 3 meses. Fui demitida e perdi meu emprego. Mas eu precisava sobreviver e não podia deixar Austin sozinho por muito tempo. Então, consegui um emprego como zelador na vizinhança. Eu fazia meu trabalho antes do meio-dia e estava livre. O salário, é claro, é pequeno, mas tenho tempo para levar e buscar Austin na creche. E, há algumas semanas, fui pega em uma chuva, encharcada. Então fiquei doente. Pensei que fosse apenas um resfriado e tentei tomar algo por conta própria, mas foi ficando cada vez pior. Eu estava com medo de chamar uma ambulância. Não tinha ninguém com quem deixar Austin. Não me lembro de mais nada, devo ter desmaiado. É assim que as coisas são. Obrigado, Elizabeth, por atender ao pedido de socorro de outra pessoa e me salvar. E por cuidar do meu filho. Poucas pessoas hoje em dia não são Elizabeths indiferentes como você. Sinceramente, não quero que você vá embora. Isso me dá vontade de chorar. E Austin tem estado tão diferente esta semana. Ele está radiante de felicidade. Portanto, nossa casa está sempre aberta para você. Vocês são sempre bem-vindos. Agora você é o que se pode chamar de nosso anjo da guarda. Elizabeth disse calmamente. Você sabe, Max. Eu não sei o que há de errado comigo, parece que não sei de quase nada. E parece que eu sempre vivi aqui, sabe? Tudo é tão familiar, tão fácil e acolhedor. Sinto que conheço você há anos e que Austin é como uma família desde o primeiro minuto. Como pode ser isso? E, acima de tudo, não consigo entender como pode haver tanta semelhança com sua esposa. É como se fossemos gêmeos. Mas eu não tenho irmãos. Sou o único filho da família, tenho que ter uma conversa séria com minha mãe. Posso tirar uma foto da Alice para mostrar à minha mãe. Max disse. Há um álbum ali no armário, tire qualquer foto da Alice. Nós tirávamos fotos com frequência, era meu hobby. Elizabeth abriu o álbum e ficou chocada. Incrivelmente, em todas as fotos ela se parecia com ela mesma. Ela tinha o mesmo sorriso, os mesmos olhos e até uma verruga embaixo do olho direito. Ela escolheu um close-up de uma foto e a colocou em sua bolsa. Depois, foi se despedir de Austin. Bem, Austin, eu tenho que trabalhar amanhã. Você é o chefe. Você é o chefe. Você é o chefe. Você está no comando, certo? Tem sopa e macarrão com queijo na geladeira. Você pode esquentá-los pela manhã. De repente,
O menino ficou sério e triste e perguntou baixinho, olhando nos olhos dela: Você está indo embora para sempre, não está? Diga-me a verdade, o que vai acontecer conosco? Tudo se transformou dentro de Elizabeth, e uma onda de ternura e compaixão percorreu seu corpo. Ela segurou a criança e prometeu em voz baixa: Que é você, seu tolo? Assim que eu terminar o trabalho, irei vê-lo imediatamente. Sinceramente, doutor, isso é uma barganha? Austin fez uma careta e respondeu: É uma pechincha. Sentirei sua falta, tia Elizabeth. E ele a abraçou com força em seus braços quentes e infantis, enquanto ela engolia o caroço que veio à sua garganta. Elizabeth dirigiu para casa e se preparou para ter uma conversa séria com sua mãe. E em sua própria mente isso estava acontecendo. Ela estava maravilhada consigo mesma. Até uma semana atrás, ela nunca havia conhecido Austin ou Max e levava uma vida muito normal e entediante. E agora eles eram as pessoas mais necessárias e importantes em sua vida, e ela não conseguia imaginar o que faria sem eles. Quando pensava em Max, ela imediatamente sentia uma onda de amor e ternura, misturada com pena e compaixão pelo homem que o destino havia tratado de forma tão cruel. Sua mãe ficou encantada com a chegada da filha e começou a resmungar à maneira do velho. Deus, finalmente voltei para casa. Por onde você andou? Isso nunca me aconteceu antes. Estou preocupada. E estou exausto. Quem é esse paciente importante que você está tratando há uma semana? Elizabeth abraçou a mãe e lhe deu um beijo no rosto. Bem, não resmungue. É melhor a senhora se sentar. Preciso falar com você seriamente. No apartamento onde tratei um paciente, encontrei este retrato. Dê uma olhada, parece comigo. O mesmo rosto e até uma verruga sob o olho direito. O que está dizendo? Mamãe, diga-me a verdade. É óbvio que essas coincidências não existem. E essa mulher da foto parece ter algo a ver comigo. O aposentado ficou imediatamente pálido e apertou o coração. Ela tomou um gole de Valordin e o engoliu de uma só vez. Depois ficou em silêncio por um tempo e começou a contar uma história longa e confusa. Veja, minha filha, seu pai e eu não podíamos ter um filho. Nunca contei a ninguém, mas tive um pecado terrível quando era jovem. Eu achava que Neil estava realmente apaixonado por mim e imaginei um amor sobrenatural até o túmulo. De qualquer forma, engravidei na primeira vez, como se isso fosse um pecado. Ele descobriu, ficou furioso e me mandou fazer um aborto clandestino, dizendo que eu não precisava de filhos agora. Fui mutilada lá. Sofri por muito tempo depois disso. Eu até queria fazer algo contra mim mesma. Minha saúde sofreu muito. Era tão nauseante. Nunca contei a ninguém sobre isso. E então conheci seu pai no baile. Ele se apaixonou por mim imediatamente e mandou um casamenteiro. Logo nos casamos. Começamos a viver como uma família. Eu não conseguia engravidar e tinha medo de contar a verdade ao meu marido. Achei que ele me deixaria imediatamente e quem iria me querer depois disso? Bem, naquela noite eu estava de plantão. Trouxeram uma pirralha, que ainda não tinha 18 anos, sua família era disfuncional, seu padrasto e sua mãe estavam bebendo. Ela estava mal vestida, não estava bem arrumada. Ela nem mesmo sabia de quem estava grávida. E estava grávida de gêmeos. Ela deu à luz de forma surpreendentemente rápida e sem complicações, meninas, gêmeas. Mas ela se recusou terminantemente a segurá-las em seus braços. E ela não estava feliz, queria ter as duas na maternidade. E já que eles não têm dinheiro, e se eu voltar para casa com duas, e todos forem expulsos? Foi então que tive uma ideia maluca. Eu disse, e me dê uma criança, e você mais fácil, e eu fico feliz. E as crianças não ficarão órfãs. Ela não se importou nem um pouco. Ficou até feliz porque era um fardo a menos. E a equipe me ajudou, eles fizeram toda a papelada com calma. Eu adotei você. Mas eu tinha medo de que seu pai não a aceitasse e, de qualquer forma, eu não o consultei. No início, ele me repreendeu, franziu a testa, não falou comigo por uma semana e depois, relutantemente, pegou você nos braços, carregou-a por um longo tempo, olhou para você, pensou e disse: Vamos chamá-la de Elizabeth. Ela será minha, entendeu? E não diga uma palavra a ninguém. Bem, minha querida, agora você tem um papai e uma mamãe. Não vamos nos perder, o papai não vai deixar ninguém machucá-la, lembre-se disso. Desde então,
ele a ama como se fosse sua própria filha, e eu também. Você é a coisa mais próxima que eu tenho de uma família. Perdoe-me, Elizabeth, por esconder a verdade de você. Não fique com raiva de nós. Elizabeth estava em choque. Tanta coisa havia sido lançada sobre ela de uma vez só durante essa semana difícil. Era inacreditável. Ela não sabia como reagir ou o que fazer com sua vida. Seu cérebro estava explodindo. Era como se tudo tivesse sido decidido para ela. Privada de sua mãe e de sua própria irmã, e nada disso lhe dizia nada. Elizabeth sussurrou. Deus. Mãe. Como vou entender tudo isso agora? Eu tratei um homem, Max, cuja esposa falecida é minha irmã gêmea, que eu nunca vi em toda a minha vida. E o filho dele, ele é meu sobrinho, Austin. Ele acha que eu sou a mãe dele. Que bagunça você fez? Como eu devo agir com ele agora? Como eu devo explicar ao meu filho que eu não sou uma mãe? Por que você não me contou antes, quando Alice ainda estava viva? Nós poderíamos ter sido amigos dela, poderíamos ter conversado com ela. Ela é minha irmã. Oh, você. Eu não sei como viver com tudo isso, de verdade, preciso me organizar. Desculpe-me, vou para o meu quarto. Fiona chorou a noite toda, muito preocupada, e acabou. Agora Elizabeth vai me culpar por tudo e nunca vai me perdoar. O que vou fazer sem ela? Não poderíamos mais nos sentar na cozinha como antes, não poderíamos mais conversar em particular. Talvez eu devesse ter contado tudo a ela antes. Mas como? Durante 24 horas, indo e voltando com a brigada de plantão, Elizabeth não conseguia tirar tudo isso da cabeça. Ela não sabia mais o que fazer. Ela estava magneticamente atraída por Max e sentia muita falta de Austin. Mas era um desastre. Criar seu sobrinho e chamá-lo de filho? Amar um homem para quem ela seria uma cópia eterna de sua falecida esposa? Chamar a esposa de outro homem de mãe durante toda a sua vida e perdoar-lhe tudo? Nunca ver sua própria irmã, mas tomar o lugar dela na família de outro após a morte dele? Minha cabeça fervia com esses pensamentos. Seu motorista, Sean, era um bom amigo de Elizabeth, eles conversavam com frequência e compartilhavam seus fardos. O homem mais velho percebeu imediatamente que havia algo errado com a paramédica. Quando, após seu turno, ele viu Elizabeth triste, sentada com uma sacola no banco perto da subestação, ele se aproximou dela timidamente. Elizabeth, posso me sentar ao lado dela? Estou incomodando? Por que ela está tão triste? A mulher suspirou e fez um gesto para que o velho amigo se sentasse. Oh, Sean. Você não vai acreditar, estou sentada aqui como naquele conto de fadas sobre 3 caminhos e não sei qual escolher. Não consigo pensar nisso, minha vida inteira está uma bagunça. Metade de sua vida se passa e, de repente, descobre-se que não era sua vida, era a vida de outra pessoa. O velho disse calmamente. Quer compartilhar? Talvez eu lhe conte algo do jeito de um velho? Seria mais fácil. Se não quiser contar, eu entendo, é um assunto particular. Elizabeth contou a ele, com tristeza, todas as suas novidades e aventuras. Depois acrescentou. O que vamos fazer agora? Não sei o que fazer. Como vou continuar vivendo? Chamar um estranho de minha mãe, como antes? Dizer ao meu sobrinho que ele é meu filho? E como vou explicar tudo isso a Max? Sean se opôs. Eu vou lhe dizer uma coisa, Elizabeth. Essa não é uma situação fácil para você. Você poderia muito bem fazer um filme. Se você não sabe qual é a coisa certa a fazer, faça o que seu coração diz agora, ele não vai enganá-la. Onde você quer ir agora? Para a casa de Max? Ou para a casa de sua mãe? Elizabeth acenou com a cabeça. Para a casa de Max. E para a casa de Austin. Não consigo parar de pensar neles. Não consigo parar de pensar neles. O motorista disse. Então vá. Conte a ele toda a história, direto ao ponto. Mentir, mesmo que seja para salvá-lo, sempre funciona contra você. Você não deve ter medo de nada, não olhe para os outros, não se preocupe com o que as pessoas pensam e apenas viva. E então o tempo lhe dirá o que é o que. E não guarde mágoa de sua mãe. De qualquer forma, ela o criou com dignidade, veja como ela se tornou uma ótima médica.
Quanto aos erros, todos eles acontecem, são coisas do passado, não julgamos os pais. Não sabemos onde você teria crescido se não fosse por sua mãe adotiva, talvez em um orfanato. Sua própria mãe, como você mesmo disse, também não conseguiu criar bem sua irmã. Então, foi tudo para o melhor. Elizabeth sorriu e apertou a mão de seu colega. Obrigada, Sean, você é demais. Isso me fez sentir melhor. Tudo bem, eu vou embora. Austin deve estar me esperando. Eu disse a ele que já volto. Elizabeth pegou o ônibus para a casa de Max, comprando frutas e doces no caminho, e uma mochila grande e bonita para Austin. Afinal de contas, ele tinha que ir para a escola no outono, então ele poderia realmente usá-la. Assim que ela tocou a campainha, Austin correu para seu pescoço com um grito de felicidade. Ele abraçou com força e sussurrou: Olá, finalmente você chegou, você não trapaceou. Venha, vou alimentá-la. Papai e eu fritamos batatas e cogumelos. Elizabeth ficou horrorizada. Que batatas? É muito cedo para ele se levantar. Ele está muito fraco. Eu não deixei que ele se levantasse, não é? O menino assustado revirou os olhos. Oh, vamos ficar quietos, acho que já contei. Não conte para o seu pai. Max se deitou na cama, como um paciente exemplar, e sorriu. Eu fiz tudo o que você disse. Tomei pílulas, cheirei, gargarejei minha garganta com misturas. E senti muito a sua falta, de verdade. Como você está? Está muito cansado? Você descobriu com a minha mãe o segredo da sua semelhança com Alice? Elizabeth exalou e respondeu. Eu lhe digo agora, atordoada. Não sei como você vai reagir a isso, e Austin também, ainda estou em choque. Max se levantou. Então é para ambos. Filho, vá levar o lixo para fora, vamos comer agora. Assim que a porta da frente se fechou, a mulher continuou. Eu e sua falecida esposa Alice, ao que parece, somos irmãs gêmeas. Minha mãe nos deu à luz e queria nos abandonar, porque ela vinha de uma família disfuncional. Mas minha mãe adotiva, que trabalhava lá como parteira e não tinha filhos, convenceu-a a me entregar e ficar com a outra menina, porque era mais fácil com um filho só. Esse era o segredo. Que horror! Eu tive um irmão a vida inteira e não sabia. Podíamos ser amigos, conversar um com o outro, ajudar um ao outro. Não faz sentido. Então Austin não é um estranho para mim, ele é meu próprio sobrinho. Pois é. Sabe, deve ser por isso que eu não conseguia passar por ele no supermercado. Eu sentia que ele estava acima da minha cabeça. E aqui em sua casa, é como se eu já tivesse passado por isso antes. Acho que isso também me faz sentir por você. Dizem que há uma forte conexão kármica entre gêmeos, mesmo que não estejam juntos. Não sei, Max, o que devo fazer agora? Estou confuso, para dizer a verdade. Está tudo virando uma bola de neve. O homem sorriu ainda mais. O que fazer o quê? Casar comigo. Está bem claro. É verdade, o noivo é frágil. Mas quando eu finalmente me recuperar, encontrar um emprego normal, e viveremos juntos como uma família. Austin também ficará feliz, tenho certeza. Ele é louco por você. Então, pense nisso, não estou brincando. Elizabeth ficou atonita com a proposta. Isso, e o pedido de casamento, ela certamente não esperava. Mas ela ficou confusa com uma pergunta. Max, mas você sempre vai me comparar mentalmente com Alice, não é? Para você, eu sou apenas uma cópia dela. E você não é eu de verdade, você a ama, só que na minha cara. E eu preciso que você me ame, sabe? Vamos ser amigos por enquanto. Posso morar com você, posso ficar com o Austin, gosto muito dele, principalmente por ser meu sobrinho. E depois veremos, certo? Max estava triste e aparentemente muito chateado, mas disse em voz alta. Que assim seja. Aceitarei qualquer decisão que você tomar. De qualquer forma, estou feliz por você estar conosco agora. Então, vai experimentar nossas batatas? Elas estão ficando frias. Os três jantaram, riram, depois tomaram chá e comeram bolo, e Austin se exibiu orgulhosamente pelo apartamento com a mochila que havia dado a eles, enchendo-a de livros infantis e ensaiando seu papel de colegial. O dia seguinte foi um dia de folga, e Elizabeth disse a Max pela manhã.
Preciso ver minha mãe e pedir desculpas. Então eu falei demais no calor do momento. Imagino como ela deve estar preocupada agora. Posso levar a Sasha? O bebê tem que conhecer a avó, certo? Todo mundo tem uma avó, mas Austin não tem. Ele não está bem. E quando você melhorar, vamos todos juntos vê-la. Ou nós a convidaremos para uma visita, certo? Austin ficou emocionado. Qual é o nome da vovó? Quantos anos ela tem? Ela sabe fazer bolos? Vladik, a avó do meu amigo faz bolos muito bons, são deliciosos. A criança fez milhares de perguntas. Quando Elizabeth e Austin entraram na casa, Fiona imediatamente adivinhou quem era. Como Austin se parecia um pouco com Elizabeth, ela poderia até pensar que ele era seu filho. A mulher ficou encantada e murmurou: "Oh, quem veio nos ver? Olá, homenzinho, qual é o seu nome?" O menino respondeu com um ar sério: "Eu sou Austin, o neto dela." "Foi o que minha mãe Elizabeth disse, então você é minha avó agora?" "A verdadeira?" A mulher riu sem jeito. "Claro que sou. O nome da minha avó é Ana." "Bem, porque estamos na porta, vamos para a cozinha, vou lhe servir. Tenho costeletas frescas e pãezinhos de açúcar, recém-saídos do calor." O garotinho comeu com gosto e sentou-se para assistir ao seu desenho animado favorito sobre os surfos. Isabel pegou a mão de sua mãe e disse suavemente: "Desculpe, mamãe, por ter respondido tão rudemente, eu estava no calor do momento, sem pensar. Depois reconsiderei tudo. E quero lhe agradecer por ter me criado com meu pai, por ter me amado, eu senti isso. É claro que eu gostaria de ter tido a chance de falar com Alice, mas acho que esse era o meu destino. Mas agora tenho um sobrinho, Austin. Eu gosto muito dele, ele é tão maravilhoso. Ele acha que sou sua mãe e não sei como lhe dizer o contrário. Além disso, Max me pediu em casamento. E eu disse não. Mas vou morar com eles. Estou tão confusa, mamãe." Fiona me fez uma pergunta que não entendi. "O que você quer dizer com isso?" "Não entendo." "E como você vai viver com um homem, criar o filho dele como?" "É melhor você decidir por si mesma, filha, ou vocês são uma família completa, ou então desista, enquanto não é tarde demais. Não traumatize a psique da criança. Ele não pode fazer isso. Ele não é um homem de ferro, ele não aguenta isso por muito tempo." "Você não gosta do Max? Não gosta dele?" "Se sim, eu entendo." "Você não pode se forçar." Elizabeth balançou a cabeça. "Mãe, estou confusa. Eu o amo e me preocupo com ele. E eu amo Austin. Mas me preocupo com o fato de Max me ver como uma cópia de sua falecida esposa, Alice, e querer a ela, não a mim, sabe? E quanto a mim? Quero ser amada por minha alma, e não por outra pessoa na minha cara." A esposa suspirou pesadamente e respondeu: "Você sabe, filha. É difícil para mim lhe dar conselhos, pois eu mesma já cometi muitos erros. Posso lhe dizer uma coisa, quando me casei com seu pai, provavelmente, se eu colocasse a mão no meu coração, eu não o amava. Mas eu sabia em minha intuição feminina que ele me amava e que nunca me decepcionaria, com ele você não estaria perdida. E nunca me arrependi dessa escolha. Seu pai fez o melhor que pôde pela família dele, ele me respeitou, valorizou e amou a vida inteira, não importa o que acontecesse. Outros homens abandonam seus filhos, não importa o que aconteça. Seu pai amava como se fosse dele, mais ainda, e nunca me censurou por não ter filhos. E eu me apaixonei por ele mais tarde, quando senti essa atitude. Entende? Max também. Se ele realmente amou a esposa e criou o filho sozinho, então ele a tomará nos braços, acho que sim. No começo, ele pode compará-la mentalmente com Alice, mas depois verá como você realmente é, e tudo dará certo entre vocês. E então depende de você, eu a apoiarei de qualquer maneira." Elas ficaram sentadas por mais um tempo e Elizabeth começou a juntar suas coisas. Mamãe parecia triste e enxugou uma lágrima. Elizabeth, percebendo isso, abraçou-a com força. "E você, mamãe, vai ficar sozinha? Você tem pressão alta e açúcar alto no sangue? Você quer que eu não vá a lugar nenhum?" Mas Fiona protestou com veemência. "E quanto a você? Pelo contrário, estou feliz que você vai se casar, finalmente terá sua própria família.
E eu vou me acostumar com isso. Vou esperar por você nos fins de semana e vou fazer bolos para Austin. A família se abraçou e chorou, ambos ainda se sentindo um pouco tristes por se despedirem. Chegaram à casa de Max, e Sashenka começou a falar com ele sobre a visita à vovó Ana. As emoções da menina estavam à flor da pele. Max viu a mala de viagem de Elizabeth no corredor e ficou esperando para perguntar. Finalmente, Austin estava exausto e adormeceu no sofá. Elizabeth o moveu com cuidado, cobriu-o com uma manta e sentou-se ao lado de Max na cama. Ela perguntou com esperança em sua voz. Elizabeth, você mudou de ideia, vai vir morar conosco? Estou tão feliz. A mulher sorriu e disse. Eu concordo, vou me casar com você. Você e Austin se tornaram a coisa mais próxima de uma família que eu tive nas últimas semanas. Eu não conseguiria mais viver sozinha, isso é certo. E então veremos como as coisas vão se desenrolar. Não posso deixar Austin assim. Ele confia em mim e eu sou louca por ele. Ele me chama de mãe, tudo bem. Quem se importa se ele é meu filho ou meu sobrinho? Eu também me importo com você, mas é mais complicado do que isso. Não me apresse, está bem? Max deu um pulo no sofá. Obrigado. Prometo que você não vai se arrepender de nada. Serei o melhor marido e pai do mundo. Afinal de contas, agora tenho alguém para quem viver. E assim os três começaram a viver juntos. Max finalmente se recuperou e conseguiu um novo emprego, como capataz em um canteiro de obras, e Austin foi para a primeira série. Elizabeth, como uma verdadeira esposa e anfitriã, tomou para si a tarefa de arrumar o atual ninho da família. Ela e Max repaginaram as paredes, trocaram as cortinas e consertaram todos os móveis. Ela se deliciava preparando jantares deliciosos, assando bolos e alimentando toda a família. Do lado de fora, era uma família exemplar. No entanto, os vizinhos, a princípio, quando viam Elizabeth, cruzavam os braços e cuspiam por cima do ombro esquerdo, pensando que ela era o fantasma de Alice. Mas, aos poucos, eles se acostumaram com o fato de que ela era uma pessoa completamente diferente. Uma coisa entristecia Max, e ele ainda estava dormindo com Elizabeth em sofás separados, e nunca houve intimidade entre eles. Ele havia prometido não pressioná-la, e ela não era a primeira a buscar intimidade. Eles eram melhores amigos, embora quando ele casualmente tocava a mão dela ou a abraçava, ele podia sentir claramente que ela estava ardendo de desejo. Mas, por alguma razão, ela escondia isso com cuidado. O homem estava exausto. Talvez ela não goste de mim e viva conosco só porque Austin era sobrinho dela. Não aguento mais. Vou enlouquecer. Ver a mulher mais desejada do mundo todos os dias e não poder tocá-la. É um tormento infernal. A própria Elizabeth entendia que isso não poderia durar para sempre e, para dizer a verdade, ela não teria se importado se Max tivesse insistido. Mas dentro dela havia uma espécie de barreira. Por um lado ela estava preocupada que Max não a amasse, mas sim Alice, e por outro lado a mesma triste experiência de relacionamentos anteriores fracassados interferia muito. E então, ela estava terrivelmente envergonhada por já ter mais de 30 anos e ainda ser virgem e simplesmente não saber como e o que. Um dia, eles foram convidados para uma festa, para se despedir de Sean que estava se aposentando. A comemoração foi realizada em um restaurante, com muitos elisabetanos reunidos. Todos estavam bebendo, parabenizando o aposentado, dançando e relaxando. Então, Max saiu para fumar um cigarro com Sean. Então, uma palavra após a outra, e Max, embriagado, não conseguiu se conter e deixou o velho saber o que o estava incomodando. Então, em resumo, ele ficou em silêncio por um tempo e depois disse: Você é bobo, Max. Isabel o ama mais do que a vida. Não seja tímido, mostre iniciativa, isso é tudo que ela espera. Max hesitou. Prometi não pressioná-la, mas e se ela ficar ofendida? Sean riu. As mulheres sempre dizem isso, mas elas só esperam que o homem dê o primeiro passo. Acredite, eu conheço Elizabeth há muitos anos. E Max se decidiu. Austin estava na festa do pijama da avó de Ana naquele dia. Eles entraram no apartamento e Max beijou Elizabeth apaixonadamente, abraçando-a com força. Ele temia que ela o afastasse e ficasse indignada, mas, para sua surpresa, ela correspondeu ao beijo e envolveu-o com os braços, permitindo que ele fizesse tudo. Que noite apaixonada tinha sido aquela! Eles estavam literalmente banhados em amor e ternura, sussurrando as frases mais íntimas um para o outro. De manhã, Max, beijando a exausta Elizabeth, sussurrou: "Que tolos nós somos!"
Eu te amo, Elizabeth. É você, não se preocupe. Você não se parece com uma personagem de Alice, apenas na aparência. E eu vivo com você e para você. Elizabeth se derreteu com essas palavras e respondeu em voz baixa. E eu o amo, Max, muito e muito. Logo o casal se casou e começou a sonhar em ter filhos juntos, pois Austin pediu um irmão ou irmã. Vamos lhes desejar felicidade, pois ambos merecem.